A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Hoje é o 12º dia do nosso desafio bíblico. E ontem nós deveríamos ter lido os capítulos 9, 10 e 11 do Evangelho, segundo escreveu Marcos. E eu quero chamar a tua atenção nos versículos de número 49 e 50 do capítulo de número 9, segundo escreveu Marcos, que diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz entre os outros. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Porque quando ele fala, se o sal se tornar insípido, quer dizer, se o sal não salgar mais, se o sal se tornar sem sabor. Quando nós pensamos no sal que nós utilizamos hoje em dia na nossa cozinha, nós pensamos que isso é meio difícil de acontecer. Mas no tempo de Jesus, o sal não era refinado como o sal que temos hoje. Então ele trazia muitas impurezas junto. Era fácil que este sal se tornasse como um bloco de giz que não servia para mais nada. Então eles pegavam esse sal que já não servia para mais nada e jogavam, como ele mesmo cita aqui, e cita também em Mateus, jogavam para que as pessoas pisassem. Por exemplo, nos degraus que davam acesso ao templo, como eles eram bastante lisos, então eles jogavam este sal ali para que as pessoas não caíssem, não deslizassem naqueles degraus. Então ele não servia mais nada a não ser para ser pisado. É disso que o Senhor está falando. E o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. E se você olhar o capítulo de número 9 de Marcos, você vai ver que antes desta frase de Jesus, você vai encontrar 3 histórias onde Jesus está conversando com os discípulos. Uma das histórias tem o subtítulo O Maior no Reino dos Céus. A outra, Jesus ensina a tolerância e a caridade. E a outra, os tropeços. Agora, veja bem. Marcos resolve terminar esta série desses 3 eventos, dessas 3 histórias, com esse provérbio do Senhor Jesus, onde ele diz, se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Ele quer dizer, não tem mais jeito de restaurar o sabor. Ele não vai servir mais, ele não vai mais ter utilidade. E é claro que quando Marcos faz isso, ele tem um objetivo. Quando ele coloca o provérbio do Senhor Jesus no final desses 3 eventos, ele está como que concluindo as 3 histórias. Na primeira, quando ele fala do maior no reino dos céus, ele conta que os discípulos começam a discutir entre si para saber qual deles seria o maior. Veja que naquela época já havia esta preocupação para saber quem iria ter o maior título, quem iria ter a posição maior, quem iria mandar em quem iria governar em quem. João e Tiago chegaram a pedir para o Senhor para sentar um ao seu lado direito, o outro ao seu lado esquerdo. E o Senhor Jesus chama a atenção dos discípulos e diz, olha, no governo mundano, no sistema do mundo, as pessoas se preocupam com isso, mas com vocês deve ser diferente. O maior deve ser aquele que serve. Sempre o maior será aquele que vai servir, aquele que vai se humilhar. Na segunda história, os discípulos chegam para Jesus e dizem para o Senhor Jesus assim, olha, tinha alguém aí que estava expulsando demônios em teu nome, mas como ele não está andando junto conosco, nós mandamos que ele parasse. E o Senhor Jesus ensina a tolerância dizendo para eles, olha, quem não é contra nós é por nós. Deixa que ele faça a obra também. E no terceiro evento, o Senhor Jesus começa dizendo que se você tropeçar e fizer alguns dos teus irmãos tropeçar por causa disso, então seria melhor que você entrasse no reino dos céus
sem um membro do teu corpo aleijado do que com todos os membros do corpo para o inferno. Então o Senhor Jesus, ele usa uma hipérbole, ele exagera. E ele diz assim, olha, se o teu olho te fizer pecar, arranca este olho, porque é melhor que você entre no reino de Deus cego do que vá com os 2 olhos para o inferno. E assim ele continua falando sobre outras partes do corpo. Agora, o que Marcos quer nos ensinar quando ele termina esses 3 eventos com esse provérbio do sal? Ele está dizendo para mim e para você que se nós formos um sal que salga, se nós formos um crente que tem sabor de Cristo, então nós não vamos ficar perdendo o nosso tempo com essas coisas irrelevantes. Quer dizer, quem vai mandar, quem vai estar em primeiro lugar, quem vai sentar na primeira fila, quem vai ser o primeiro a ser chamado, ou tem mais alguém por aí que está se destacando, ou então uma coisa muito séria que é desrespeitar o reino de Deus com a tua própria vida, fazendo com que o teu irmão peque. Então, dessa forma, ele está chamando a atenção do povo de Deus, está chamando a nossa atenção e dizendo para mim e para você, seja um sal que tem sabor, porque se você perder o sabor, para mais nada você servirá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos ler hoje os capítulos de número 12, 13 e 14, tá bom? Até amanhã e um beijo para você.